Durante o jantar em família, ouvi minha nora sussurrar para meu filho: "Quando ela morrer, a casa é nossa, não vejo a hora." Logo depois, ela me abraçou com um sorriso falso. "Sogra querida, o jantar estava delicioso." Sorri de volta e não disse nada. Na manhã seguinte, bateram à porta durante o café. Quando ela viu quem era e o documento que ele trazia nas mãos, a xícara escorregou das mãos dela, caiu no chão. Eu a observei da poltrona e dei o primeiro gole no meu café. Meu nome é Marta Silveira e tenho 67 anos. Era um sábado à noite quando minha vida virou do avesso. Um jantar em família. Meu filho Felipe tinha convidado 6 amigos. Eu passei o dia inteiro na cozinha preparando tudo. Lasanha com molho bechamel que leva 3 horas para ficar no ponto. Salada caprese com tomates que comprei na feira pela manhã. Mousse de maracujá, que é a sobremesa favorita do meu filho desde criança. Arrumei a mesa com a toalha de linho belga que ganhei no meu casamento há 45 anos. Coloquei as taças de cristal que eram da minha mãe. Acendi velas. Queria que tudo ficasse perfeito. Quando os convidados chegaram às 8 horas, eu estava exausta, mas feliz. Cumprimentei cada um na porta. Sorri. Abracei. Fiz o papel de anfitriã que sempre fiz. Levei as entradas para a sala. Torradinhas com patê de alho que eu mesma preparei. Esperei os elogios. Esperei ser convidada para sentar. Foi quando Felipe me olhou com aquela expressão fria que eu vinha notando nos últimos meses. Ele disse baixo, mas firme: "Mãe, não tem lugar para a senhora na mesa. É melhor comer na cozinha. Vai ficar mais confortável lá." Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada na minha cabeça. Olhei ao redor. 6 convidados. Felipe, Camila, minha nora. 8 lugares na mesa de 10 lugares. Tinha espaço sobrando. Mas meu filho estava me mandando comer na cozinha, na minha própria casa. Os amigos dele baixaram os olhos. Ficaram sem jeito. Uma das mulheres abriu a boca para falar alguma coisa, mas o marido tocou no braço dela. Ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Camila sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia bem. Falso. Cheio de veneno escondido. Ela disse: "É isso mesmo, sogra. A gente precisa de espaço para conversar assuntos de adultos. A senhora vai ficar mais à vontade na cozinha mesmo." Peguei meu prato. Virei as costas. Atravessei a sala. Entrei na cozinha. Fechei a porta. Sentei no banquinho de plástico ao lado do fogão. Aquele banquinho velho que uso para alcançar as prateleiras altas. Coloquei o prato no colo. Olhei para a lasanha que tinha feito com tanto carinho e não consegui comer nem uma garfada. Ouvi as risadas deles na sala, as conversas animadas, o barulho dos talheres nos pratos, o tilintar das taças, a vida acontecendo do outro lado da porta. E eu ali, sozinha, isolada, invisível. Comi meia porção forçando cada pedaço para descer. Lavei meu prato. Guardei. Sequei as mãos no pano de prato bordado que minha mãe fez. Respirei fundo. Tentei não chorar. Não ali. Não ainda. Precisava de água. Minha garganta estava seca. Apertada. Abri a porta da cozinha devagar. Ia passar direto para o corredor. Pegar água na geladeira da área de serviço. Não queria cruzar a sala. Não queria ver aquelas pessoas comendo minha comida enquanto me excluíam. Mas parei. Parei porque ouvi meu nome. Não, não meu nome. Me chamaram de ela. Camila estava falando. A voz dela alta, animada, sem se preocupar se eu ouvia ou não. Gente, vocês não sabem o trabalho que dá cuidar dela. A casa é enorme, 3 quartos, quintal grande. A gente fez uma reforma linda no quarto principal. Gastamos uma fortuna. Mas vai valer a pena. Uma das amigas perguntou: "Mas vocês vão ficar morando aqui por quanto tempo?" Foi aí que ouvi as palavras que congelaram meu sangue, que pararam meu coração, que mataram alguma coisa dentro de mim que nunca mais voltou a viver. Camila riu, aquela risada aguda dela, e disse com naturalidade: "Quando ela morrer, a casa é nossa. Não vejo a hora. A mulher tem 67 anos já. Qualquer hora dessa." O silêncio que caiu na sala durou uns 3 segundos. Pareceu uma eternidade. Depois Felipe riu também. Meu filho, o menino que saiu do meu ventre, que mamou no meu peito, que eu embalei toda noite durante 2 anos porque tinha cólicas e só dormia no colo. Ele riu e disse: "Falta pouco, mãe.
Ela já tá ficando meio caduca, esquece as coisas. Qualquer dia desses, a gente interna ela e pronto. Aí a casa fica livre para a gente reformar do jeito que quer. Alguém tentou mudar de assunto. Falou alguma coisa sobre futebol, mas eu não ouvi mais nada. Fiquei ali parada, atrás da porta entreaberta, a mão no batente, as pernas tremendo, o coração socando no peito tão forte que doía. 67 anos, esperando eu morrer, não vendo a hora, planejando me internar, reformar minha casa, tomar o que é meu. Voltei para a cozinha, sentei de novo no banquinho. Desta vez chorei. Chorei em silêncio com a mão tapando a boca para não fazer barulho. As lágrimas caíam no piso frio, faziam poças pequenas entre as cerâmicas. Quando consegui me controlar, lavei o rosto na pia, sequei com papel toalha, arrumei o cabelo. Respirei fundo mais uma vez e tomei uma decisão. Ia voltar para aquela sala, ia fingir que não tinha ouvido nada, porque precisava que eles pensassem que eu era idiota, que era caduca, como meu filho disse. Precisava que eles se sentissem seguros, confiantes, que baixassem a guarda completamente. Abri a porta, voltei para a sala. Camila me viu e mudou de cara na hora. Levantou da cadeira, veio até mim de braços abertos, me abraçou apertado. Disse bem alto para todo mundo ouvir: "Sogra querida, estava sentindo sua falta. Vem sentar aqui com a gente." Aquele abraço era uma mentira. Cada músculo do corpo dela estava tenso. Ela me apertava, mas era um aperto mecânico, sem afeto, sem calor, como se estivesse abraçando um manequim. Correspondi ao abraço. Sorri. Disse que estava cansada, que ia dormir cedo, que eles aproveitassem a noite. Dei boa noite para cada convidado. Cada um me olhou com pena, com constrangimento. Mas ninguém disse nada. Ninguém nunca diz nada. Fui para o meu quarto. O menor dos 3. Aquele que era depósito antes de Felipe vir morar aqui com a família há 2 anos. Deitei na cama sem tirar a roupa. Olhei para o teto rachado que precisa de pintura. E senti meu coração virar pedra. Não dormi naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz da Camila. "Quando ela morrer, a casa é nossa. Não vejo a hora." E a risada do Felipe. Meu filho rindo da ideia da minha morte. Rindo da perspectiva de me internar. De me tirar do caminho. Às 6 da manhã levantei. Tomei banho. Me arrumei. Coloquei meu vestido azul claro que uso para ocasiões importantes. Penteei o cabelo. Passei batom. Precisava estar apresentável. Porque ia sair para a guerra. E na guerra a gente precisa de armadura. Saí de casa às 7 horas. Felipe e Camila ainda dormiam. As crianças também. A casa estava em silêncio. Na sala, as taças sujas ainda estavam na mesa. Restos de comida nos pratos. Velas derretidas. Eu, que sempre limpo tudo antes de dormir, tinha deixado aquela bagunça. Propositalmente. Queria que eles vissem. Queria que limpassem. Mas sabia que não iam limpar. Iam deixar para eu fazer quando voltasse. Peguei 2 ônibus até o centro. Desci na Praça Tiradentes. Caminhei 3 quarteirões até o edifício comercial antigo, onde fica o escritório do Dr. Geraldo Dias. Meu advogado. Meu amigo há quase 20 anos, desde que me ajudou no divórcio do Osvaldo. O escritório fica no 4º andar, sem elevador. Subi os degraus devagar. Minhas pernas doíam. Minha coluna doía. Tenho artrose nos joelhos, mas subi, degrau por degrau, parando a cada lance para respirar. A secretária dele me conhece, Dona Célia. Trabalha com Geraldo há 30 anos. Ela ficou surpresa de me ver sem avisar. Perguntou se estava tudo bem. Eu disse que não, que precisava falar com ele urgente. Ela ligou para o celular dele. Geraldo estava em audiência, mas disse para eu esperar, que chegaria em 1 hora. Sentei na salinha de espera, cadeiras velhas de couro rachado, revistas antigas sobre a mesinha de centro, cheiro de mofo e papel velho. Aquele escritório não mudou em 20 anos, mas Geraldo é competente, é honesto, é leal, e eu precisava disso agora mais do que nunca. Ele chegou às 9h15, alto, magro, cabelos brancos bem cortados, terno cinza claro amarrotado, pasta de couro surrada na mão. Me viu e franziu a testa. Conhece minha cara. Sabe quando estou bem e quando não estou. Marta, o que aconteceu? Entramos na sala dele. Ele fechou a porta,
Me ofereceu água, café. Recusei. Sentei na cadeira de frente para a mesa dele. E contei tudo. Desde o começo. Contei que Felipe perdeu o emprego há 2 anos. Que veio morar comigo com a família. Que no início estava tudo bem. Mas que as coisas mudaram. Que eles começaram a me tratar mal. A me humilhar. A me usar. Contei sobre a reforma que paguei. R$ 7.000 da minha poupança. Reforma que Felipe disse que era necessária, mas que na verdade era luxo. Banheira de hidromassagem, piso importado, armários planejados, tudo para o quarto que era meu e que agora é deles. Contei sobre o carro. R$ 5.000 de entrada que dei. Felipe prometeu pagar as parcelas. Pagou 3. Parou. As cartas de cobrança chegam no meu nome porque sou avalista. Meu CPF está sujo por causa disso. Contei sobre os gastos que aumentaram absurdamente. Conta de luz que era R$ 120 e agora é 380. Água que dobrou. Mercado que quadruplicou porque Camila só quer produtos caros, orgânicos, importados. Coisas que minha aposentadoria de R$ 3.200 não aguenta. Contei sobre as humilhações diárias. Felipe mandando eu lavar a roupa dele, passar, cozinhar, limpar. Camila gritando comigo quando algo não está do jeito dela. As crianças me tratando com desprezo porque os pais ensinaram isso. E então, contei sobre o jantar. Sobre ser expulsa da minha própria mesa. Sobre ouvir minha nora dizer que não vê a hora de eu morrer. Sobre meu filho rindo disso. Planejando me internar. Tomar minha casa. Quando terminei, estava chorando. Não tinha conseguido me controlar. Geraldo me deu uma caixa de lenços. Esperou eu me acalmar. Depois, perguntou uma única coisa. Marta, você quer justiça ou quer vingança? Olhei para ele, para aquele homem que me conhece há tanto tempo, que me viu nos meus piores momentos, no divórcio quando Osvaldo me deixou por outra, nas dificuldades financeiras, na solidão. Ele sempre esteve ali. Quero minha casa de volta. Quero minha vida de volta. Quero minha dignidade de volta. Geraldo sorriu. Não foi um sorriso alegre. Foi um sorriso de quem entende. De quem sabe o que precisa ser feito. Então vamos começar. Mas você precisa confiar em mim completamente. Vai ser doloroso. Vai ser difícil. Seu filho vai te odiar. Sua nora vai fazer você de vilã. Você pode perder seus netos. Está preparada para isso? Respirei fundo. Pensei nas alternativas. Continuar vivendo assim? Sendo humilhada na minha própria casa? Esperando eles me internarem? Esperando morrer para eles ficarem felizes? Estou preparada. Geraldo abriu uma gaveta. Tirou um bloco de notas, uma caneta. E começou a escrever. Perguntou cada detalhe, cada data, cada valor, cada testemunha, cada prova que eu pudesse ter. Ficamos ali durante 3 horas. Ele anotava tudo. Fazia perguntas. Planejava. Calculava. Quando terminamos, ele tinha 10 páginas de anotações. Primeira coisa, você vai voltar para casa e vai continuar fingindo que nada aconteceu. Vai ser submissa, obediente, não vai confrontar, não vai questionar. Vai deixar eles acharem que ganharam, que você está quebrada, entregue, isso é fundamental. Segunda coisa, você vai começar a reunir provas, recibos de tudo que gastou com eles, comprovantes de pagamento da reforma, do carro, das contas, extratos bancários mostrando seu dinheiro diminuindo enquanto eles vivem de graça. Tudo documentado, tudo organizado. Terceira coisa, você vai gravar conversas. Sempre que eles te humilharem, te xingarem, te ameaçarem, grava tudo. Deixa o celular gravando no bolso. Ninguém precisa saber. Quarta coisa, você vai arranjar testemunhas, vizinhos que veem o que acontece, amigos que sabem da situação, o padre da sua igreja, qualquer pessoa que possa confirmar os maus tratos. E quinta coisa, você não vai contar para ninguém da família o que está fazendo. Ninguém. Nem sua irmã, nem seus sobrinhos. Ninguém. Porque a notícia viaja rápido e se Felipe descobrir, ele vai se antecipar. Concordei com tudo. Geraldo disse que precisava de 2 semanas para montar o processo, que ia trabalhar rápido, que conhecia uma juíza que não tolerava abuso contra idosos. Doutora Fernanda Lopes. Severíssima, mas justa. Saí do escritório dele às 12:00. Voltei para casa de ônibus. 2 horas de viagem.
Quando cheguei às 2 da tarde, a casa estava do mesmo jeito que deixei. Mesa suja, copos sujos, a bagunça toda. Felipe estava assistindo televisão na sala. Camila no quarto mexendo no celular. As crianças brincando no quintal. Felipe nem olhou para mim quando entrei. Apenas disse: "Tem comida? Estou com fome." Fui para a cozinha. Preparei almoço, arroz, feijão, bife, salada. Coloquei tudo na mesa. Chamei ele. Ele veio, comeu, levantou, foi embora. Nem um obrigado, nem um olhar. Mas algo tinha mudado. Eu tinha mudado. Enquanto lavava os pratos, sorri. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Porque agora eu tinha um plano. Agora eu tinha um aliado. E mais importante, agora eu tinha esperança. A partir daquele dia, comecei minha missão silenciosa. Acordava cedo, esperava todo mundo dormir, vasculhava papéis, tirava fotos de documentos, salvava conversas, gravava áudios, anotava datas, horários, testemunhas. Descobri coisas que não sabia. Felipe tinha dívidas, muitas dívidas. Encontrei cartas de cobrança escondidas no guarda-roupa dele. Cartão de crédito, empréstimos, agiotagem, mais de 80 mil reais no total. Ele usava meu endereço em tudo. Minha casa como referência. Fotografei tudo. Descobri também que Camila estava de licença médica fraudulenta. Encontrei os atestados guardados numa pasta. 4 atestados de depressão e síndrome do pânico de médicos diferentes, tudo em sequência nos últimos 6 meses. Ela não trabalhava, mas recebia salário integral. Fotografei também. Conversei com minha vizinha Estela, contei tudo para ela. Estela Miranda tem 65 anos, costureira aposentada, mora ao lado há 15 anos, viu Felipe crescer, conhece a família e ficou horrorizada quando soube. "Marta, eu sempre achei seu filho um pouco esquisito, mas isso é monstruoso. Vou te ajudar no que você precisar, qualquer coisa." Estela começou a anotar tudo que via, horários que Felipe saía, onde ia, com quem, as brigas que escutava através da parede, os gritos, as ameaças. Ela tinha ouvidos jovens ainda, ouvia tudo. Fui também conversar com o padre Augusto, pároco da igreja Nossa Senhora das Graças, onde frequento há 30 anos. Homem de 72 anos, santo, respeitado por toda a comunidade. Contei minha situação pedindo orientação espiritual. Padre Augusto me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele balançou a cabeça, os olhos cheios de tristeza. "Marta, às vezes o amor de mãe nos cega, mas você está fazendo o certo. Um filho que deseja a morte da própria mãe não é filho. É um estranho com seu sobrenome. Você tem minha bênção e meu testemunho se precisar." Aquelas palavras me deram força, porque eu tinha dúvidas. Dúvidas enormes. Será que estava fazendo a coisa certa? Será que era exagero meu? Será que devia dar mais uma chance? Mas aí chegava em casa e via Felipe sentado no sofá que comprei, comendo a comida que paguei, assistindo na televisão que é minha, morando na casa que é minha e me tratando como lixo. E as dúvidas sumiam. Geraldo trabalhou rápido como prometeu. Em 10 dias me ligou pedindo para ir ao escritório. Levei todas as provas que tinha juntado. 2 pastas cheias de documentos, fotos, áudios, vídeos, testemunhos. Ele revisou tudo durante 2 horas, fazia perguntas, conferia datas, organizava cronologicamente. Quando terminou, fechou as pastas e disse: "Marta, isso aqui é ouro. Você tem provas suficientes para 3 processos diferentes. Despejo por maus tratos, ação de cobrança pelos gastos indevidos e, dependendo do que mais descobrirmos, até processo criminal." Meu estômago gelou. Criminal? Sim. Tentativa de apropriação indébita de idoso. Maus tratos. Abandono material invertido porque você sustenta ele e não o contrário. São coisas sérias, Marta. Seu filho pode responder criminalmente. Senti um aperto no peito, mesmo depois de tudo, mesmo sabendo o que ele fez. Ainda doía pensar nele respondendo processo criminal. Geraldo percebeu. "Olha, a decisão é sua. Podemos ir só com o despejo civil. Tira eles da sua casa e acabou. Ou podemos ir com tudo, fazer justiça completa, mostrar para eles e para o mundo o que eles fizeram. Você decide." Fiquei em silêncio, pensando,
ponderando. Até que uma memória veio. O jantar, a risada do Felipe. Não vejo a hora dela morrer. E decidi. Vamos com tudo. Geraldo sorriu, apertou minha mão e começou a trabalhar. Mas antes de eu contar o que fiz depois daquele dia no escritório do Geraldo, me diz uma coisa. Você, no meu lugar, teria tido coragem de enfrentar o próprio filho? Ou teria ficado calada, aceitando tudo em silêncio? Deixe a sua opinião nos comentários. Agora vou contar o que aconteceu. Geraldo entrou com a ação de despejo na segunda-feira seguinte. Foram precisos mais 4 dias de preparação para ter todos os documentos em ordem perfeita. A petição tinha 63 páginas. 63 páginas detalhando cada humilhação, cada gasto indevido, cada prova de maus tratos. Ele anexou tudo. Fotos com data e hora da reforma cara que paguei. Prints das conversas de WhatsApp onde Felipe me xingava. Áudios onde Camila gritava comigo. Extratos bancários mostrando minha poupança zerando enquanto sustentava 4 pessoas. Recibos. Comprovantes. Testemunhos escritos da Estela e do Padre Augusto. Um dossiê completo. O pedido era simples. Despejo imediato com base na Lei do Idoso. Artigo 3º, parágrafo 2º, que diz que nenhum idoso pode ser submetido a maus tratos. Felipe e Camila estavam violando isso. Moravam de graça. Me exploravam financeiramente. Me humilhavam diariamente. Queriam minha morte para ficar com minha casa. Geraldo pediu liminar. Despejo em 24 horas sem direito a recurso imediato. Era um pedido ousado. Normalmente esse tipo de ação leva meses. Mas Geraldo conhecia a juíza, doutora Fernanda Lopes, e sabia que se alguém fosse conceder, era ela. Enquanto isso, eu continuava em casa fingindo normalidade. Cada dia ficava mais difícil. Felipe estava ficando mais agressivo, mais exigente. Como se sentisse que precisava apertar mais antes que alguma coisa mudasse. Numa quinta-feira, ele chegou em casa bêbado às 3 da madrugada. Bateu na porta do meu quarto me acordando. Quando abri, ele estava cambaleando. Cheiro forte de cachaça. Olhos vermelhos. Mãe, preciso de dinheiro. 3.000 reais. Até amanhã. Meu coração disparou. 3.000 reais era quase minha aposentadoria inteira do mês. Eu disse que não tinha. Que mal conseguia pagar as contas da casa. Ele entrou no quarto. Veio para cima de mim. O rosto a centímetros do meu. A voz baixa, ameaçadora. Você tem sim. Sei que tem uma poupança. Vai no banco amanhã cedo e tira. Senão eu ponho você num asilo. E fica lá pelo resto dos seus dias. Disse que sim. Que ia tirar o dinheiro. Qualquer coisa para ele sair do meu quarto. Ele saiu batendo a porta. Voltei para a cama tremendo. Peguei o celular que estava embaixo do travesseiro gravando. Tinha gravado tudo. Cada palavra, cada ameaça. Mandei o áudio para Geraldo às 6 da manhã. Ele respondeu em 5 minutos. Perfeito. Isso fecha nosso caso. Ameaça explícita de internação forçada. Juíza vai adorar. Não fui ao banco naquele dia. Felipe me ligou 10 vezes. Mandou 15 mensagens. Ameaçando. Xingando. Dizendo que ia me bater quando voltasse para casa. Fiquei o dia inteiro na casa da Estela. Com medo real do meu próprio filho. Geraldo disse para eu registrar boletim de ocorrência. Fomos juntos na delegacia. Mostrei as mensagens, os áudios, tudo. A delegada era uma mulher de uns 40 anos. Séria. Ela leu, ouviu, ficou indignada. A senhora vai registrar e vai pedir medida protetiva. Seu filho não pode mais se aproximar. Se aproximar vai ser preso. Mas eu recusei a medida protetiva. Ainda não. Se Felipe fosse notificado, ia saber que algo estava acontecendo. Ia se preparar. Não podia. Precisava que fosse surpresa total. A delegada não gostou, mas respeitou. Registrou o boletim. Me deu o protocolo. Disse para eu voltar se precisasse. Saímos de lá com mais uma prova. Mais um documento para anexar no processo. Voltei para casa às 7 da noite. Felipe estava na porta, esperando. Veio para cima de mim gritando. Dizendo que eu ia pagar por ter sumido o dia inteiro, que ele precisava do dinheiro, que eu era uma velha inútil. Estela estava comigo, testemunhou tudo, e fez mais que isso. Quando Felipe levantou a mão para me empurrar, ela se colocou na frente, gritou com ele, disse que ia ligar para a polícia.
Felipe recuou, não pela consciência, mas porque havia testemunha. Aquela noite dormi na casa da Estela, com medo de voltar, com medo do que Felipe pudesse fazer. Geraldo disse que estava certo, que faltava pouco, que a juíza tinha pegado o processo, que estava analisando, que era questão de dias. Na manhã de sexta-feira, Geraldo me ligou às 8 horas. A voz dele estava diferente, animada, quase eufórica. Marta, ela concedeu. A doutora Fernanda concedeu a liminar. Despejo em 24 horas. O oficial vai entregar o mandado hoje às 3 da tarde. Você precisa estar em casa e precisa estar preparada para o que vem. Desliguei o telefone. Sentei na cama da Estela e chorei, não de tristeza, de alívio, porque finalmente ia acabar. Finalmente ia ter minha casa de volta, minha vida de volta. Voltei para minha casa ao meio-dia. Felipe tinha saído. Camila estava no quarto. As crianças na escola. Arrumei a sala, lavei a louça, limpei tudo. Queria que quando o oficial chegasse, minha casa estivesse impecável. Queria que ficasse claro quem cuidava daquele lugar. Às 2h50 começaram a tocar a campainha. Meu coração disparou. Olhei pelo olho mágico. Era ele. Oficial de justiça. Uniforme azul marinho. Pasta preta. Expressão séria. Abri a porta. Ele perguntou educado. A senhora é Marta Silveira? Sou. Tenho um mandado de despejo para ser entregue ao senhor Felipe Silveira e à senhora Camila Andrade Silveira. Eles estão? Felipe não está. Camila está. Posso entrar? Abri a porta. Ele entrou. Olhou ao redor. Anotou coisas numa prancheta. Eu chamei Camila. Ela saiu do quarto irritada, achando que era vendedor, algum prestador de serviço. Quando viu o oficial, parou. A expressão mudou. Medo, confusão. Ela perguntou o que era. Ele entregou o envelope. Ela abriu com as mãos tremendo. Começou a ler. Vi o momento exato em que entendeu. A cor sumiu do rosto dela. Os olhos arregalaram. A boca abriu, mas não saiu som. Ela leu de novo. E de novo. Como se lendo mais vezes as palavras fossem mudar. O oficial explicou. A senhora e seu esposo têm 24 horas para desocupar voluntariamente este imóvel. Caso não desocupem no prazo determinado, será realizado o despejo forçado com auxílio policial. Todas as informações estão no documento. A senhora pode procurar um advogado se quiser recorrer, mas o recurso não tem efeito suspensivo. Ou seja, tem que sair mesmo assim. Camila deixou o papel cair. As pernas dela falharam. Ela segurou na parede. Escorregou. Sentou no chão. Começou a chorar. Aquele choro desesperado. Alto. Histérico. Não, não pode. Isso não pode ser verdade. A gente mora aqui. As crianças moram aqui. O oficial era profissional. Já tinha visto isso 1000 vezes. Apenas disse: 24 horas, senhora. Desculpa, mas é a determinação judicial. E saiu. Fechei a porta. Virei para Camila. Ela estava no chão, de joelhos, olhando para mim. Os olhos cheios de ódio e medo, muito medo. Sentei no sofá. Peguei o documento que ela tinha deixado cair. Li em voz alta. Cada parágrafo, cada motivação, cada prova. Minha voz estava calma, firme, sem tremor. Maus tratos, exploração financeira, ameaças, humilhações, tudo aqui, Camila. Cada coisa que vocês fizeram comigo. Cada palavra, cada grito, gravado, fotografado, testemunhado. Ela começou, continuar 13:16, a rastejar na minha direção. Ainda de joelhos, vindo até mim, as mãos estendidas, implorando. Sogra, por favor, foi um mal-entendido. Eu não quis dizer aquilo. Estava brincando. Você sabe que eu te amo, que a gente te ama. Levantei a mão. Para. Não encosta em mim. E não mente mais. Eu ouvi Camila. Ouvi você dizer que não vê a hora de eu morrer. Ouvi meu filho rir disso. Ouvi vocês planejando me internar. Ouvi tudo. E gravei tudo. Ela ficou branca. Percebeu que eu sabia. Que tinha provas. Que não tinha volta. Você tem 24 horas. Leva só o que é de vocês. Roupas, objetos pessoais, documentos. O resto fica porque é meu. A reforma que paguei fica. Os móveis que comprei ficam. Tudo fica. Camila se levantou.
Cambaleou até o quarto. Voltou com o celular. Ligou para Felipe. Ele atendeu no terceiro toque. Ela gritou no telefone, histérica. Sua mãe mandou a gente embora. Tem um papel do fórum aqui. Despejo. A gente tem que sair em 24 horas. Vem aqui agora. 15 minutos depois, Felipe chegou. Entrou sem bater. Foi direto em mim. Arrancou o papel da minha mão. Leu rapidamente. O rosto foi ficando vermelho. As veias do pescoço saltadas. Ele leu em voz alta alguns trechos. Incrédulo. Maus tratos, exploração, ameaças. Você está louca? Eu sou seu filho. Moro aqui porque você ofereceu. Tudo isso é mentira. Peguei meu celular. Abri a pasta de áudios. Coloquei para tocar. Sua voz. Bêbado. 3 da manhã. Vou colocar você num asilo. Fica lá pelo resto dos seus dias. Felipe ficou mudo, olhando para o celular. Para mim. De volta para o celular. Tentando processar. Tentando entender como eu tinha aquilo. Toquei outro áudio. A voz da Camila. Quando ela morrer, a casa é nossa. Não vejo a hora. Toquei mais um, mais outro. Tinha dezenas. Cada ameaça, cada xingamento, cada humilhação. Tudo documentado. Tudo com data, hora, local. Felipe explodiu. Jogou o celular dele na parede. Esmigalhou. Começou a gritar, a socar a parede, a chutar móveis. Veio para cima de mim. Estela, que tinha entrado escondida pela porta dos fundos, saiu do corredor. Gritou que tinha chamado a polícia, que eles estavam vindo. Felipe parou. Olhou para Estela, para mim. Percebeu que estava cercado, que tinha perdido, que não tinha mais controle nenhum. A polícia chegou em 6 minutos. 2 policiais, uma mulher e um homem. Entraram. Avaliaram a situação. Felipe tentou se explicar. Disse que era um mal-entendido, que morava ali, que tinha direitos. A policial pediu documentos, escritura da casa, algum comprovante de propriedade. Felipe não tinha nada. Eu mostrei a escritura. Só meu nome. Mostrei o mandado de despejo. Tudo em ordem. Legal. Indiscutível. A policial foi direta com Felipe. O senhor tem 24 horas conforme determinação judicial. Se não sair voluntariamente, voltamos para fazer a desocupação forçada. Se resistir, será preso por desacato à autoridade. Felipe estava acabado, derrotado. Mas nos olhos dele não vi arrependimento. Vi ódio, ódio puro por mim. Porque eu tinha ousado me defender, porque tinha reagido, porque não tinha ficado quieta esperando morrer. Felipe não desistiu. Achei que fosse aceitar, que fossem fazer as malas e sair. Mas estava enganada. Meu filho, quando quer, pode ser muito perigoso, e ele queria ficar naquela casa, a qualquer custo. Naquela noite, eles ficaram trancados no quarto. Ouvia os sussurros, os telefonemas, estavam tramando algo, planejando, preparando um contra-ataque. Dormi pouco, com medo, com receio do que viriam fazer. Na manhã seguinte, às 8 horas, tocaram a campainha. Abri. Era uma mulher de uns 30 anos, séria, roupa social, crachá de identificação, assistente social da prefeitura. Bom dia, sou doutora Paula Mendes. Recebi uma denúncia anônima de que uma idosa está sendo manipulada por terceiros para expulsar a família da casa. Preciso fazer uma avaliação da senhora. Meu estômago gelou. Felipe tinha feito isso. Tinha denunciado que eu estava sendo manipulada, querendo me declarar incapaz. Se conseguisse o despejo, seria suspenso. Deixei ela entrar. A assistente social olhou tudo, a casa, os cômodos, fez perguntas, muitas perguntas. A senhora mora sozinha? Moro com meu filho Nora e 2 netos, mas eles vão sair hoje. Por quê? Porque consegui um despejo judicial por maus tratos. A senhora decidiu isso sozinha? Sim. Ninguém influenciou? Meu advogado me ajudou com a parte legal, mas a decisão foi minha. E por que acha que sofreu maus tratos? Contei tudo. De novo, pela 10ª vez, cada detalhe. Mostrei as provas, os áudios, as fotos, os documentos, os recibos, tudo organizadinho numa pasta que Geraldo tinha preparado. A assistente social anotava, ouvia, testava minha memória, perguntava datas, valores, nomes, testando se eu estava lúcida, se estava consciente,
se sabia o que estava fazendo. Respondi tudo com perfeição, porque eu estava lúcida, completamente lúcida, mais lúcida do que nunca na vida. Depois de 1 hora, a assistente social fechou o caderno, olhou para mim e disse: "A senhora está plenamente capaz, lúcida, consciente, tomando suas próprias decisões de forma racional. A denúncia é improcedente. Vou fazer meu relatório e encaminhar para a juíza. O processo de despejo segue normalmente." Ela saiu. 2 minutos depois, Felipe saiu do quarto. Tinha escutado tudo pela fresta da porta. A cara dele era de derrota. Mas ainda não total. Ainda tinha cartas para jogar. À tarde apareceu um advogado. Homem de uns 50 anos, terno barato, maleta surrada. Se apresentou como Dr. Mário Costa. Disse que representava Felipe, que tinha uma liminar suspendendo o despejo. Peguei o papel. Li. Era uma falsificação grosseira. O carimbo estava errado. O número do processo não existia. A assinatura da juíza era diferente. Qualquer um com o olho treinado via que era falso. Liguei para Geraldo. Ele chegou em 20 minutos. Pegou o documento, analisou, riu, mostrou para o advogado todas as irregularidades. Isso é falsificação de documento público. O senhor sabe disso? Pode pegar de 2 a 6 anos de prisão. Quer mesmo seguir com isso? O advogado ficou branco. Pegou o papel de volta. Gaguejou alguma desculpa. Disse que ia verificar, que talvez houve um erro no cartório. Saiu correndo. Geraldo ligou na hora para a polícia. Relatou a tentativa de falsificação. Mandou foto do documento. Abriu um boletim de ocorrência. Felipe estava cada vez mais fundo. A polícia apareceu 1 hora depois. Levou Felipe para prestar depoimento. Ele voltou 3 horas depois. Não foi preso, mas ficou registrado. Estava respondendo agora por falsificação de documento público. Mais uma acusação. Faltavam 6 horas para o prazo final. Às 9 da noite, terminava o período de 24 horas. Se não saíssem voluntariamente, a polícia voltaria às 7 da manhã com ordem de despejo forçado. Felipe tentou me convencer. Disse que tudo tinha sido um mal-entendido, que ele me amava, que não tinha para onde ir, que as crianças iam sofrer, que eu não podia fazer aquilo com meus próprios netos, mas eu estava firme agora. Tinha passado do ponto sem volta. Respondi calma. Você tinha 2 anos para me tratar bem, 2 anos para me respeitar, 2 anos para ser um filho. Escolheu ser outra coisa. Agora aguenta as consequências. Camila tentou também. Veio chorando, dizendo que estava arrependida, que tinha sido fraca, que Felipe a manipulava, que ela não queria isso, que ia mudar. Tarde demais, Camila. Você disse que não via a hora de eu morrer. Essas palavras não têm volta, não têm perdão. Pega suas coisas e sai da minha casa. Às 7 da noite, eles começaram a fazer as malas. Felipe enchia o carro com raiva, jogando as coisas, quebrando algumas. Camila chorava enquanto arrumava as roupas das crianças. João Lia e Pedro não entendiam nada. Perguntavam por que estavam saindo, por que a vovó estava brava. Camila disse para eles que a vovó estava doente, que precisava ficar sozinha, que eles iam para uma casa nova. Mentiras. Sempre mentiras. Às 8h40 eles terminaram. O carro estava lotado. Roupas, brinquedos, alguns móveis pequenos que couberam. O resto ficou. A reforma cara, os eletrodomésticos, os móveis planejados. Tudo que eu tinha pago ficou. Felipe veio até mim. Parou a 1 metro de distância, os olhos vermelhos, a voz baixa, ameaçadora. Você vai se arrepender disso. Juro por Deus que vai. Nunca mais vai ver seus netos. Vou contar para eles quem você realmente é. Uma velha egoísta, que colocou a própria família na rua. Eles vão crescer te odiando. Você vai morrer sozinha, sem ninguém. E eu vou rir do seu túmulo. Aquelas palavras perfuraram meu peito como facas. Doeram. Doeram muito, mas não recuei. Olhei nos olhos do meu filho e respondi: pode fazer o que quiser, Felipe. Pode contar o que quiser. Mas um dia seus filhos vão crescer. Vão fazer perguntas. Vão querer saber a verdade. E aí? O que vai dizer? Que esperava eu morrer para roubar minha casa? Que me ameaçou de internação? Que tentou falsificar documentos? Eles vão descobrir quem você é. E aí sim você vai ficar sozinho. Felipe cuspiu no chão.
Virou as costas. Entrou no carro. Camila já estava no banco do passageiro. As crianças no banco de trás. Júlia olhou pela janela. Me viu na porta. Seus olhos confusos, assustados. Acenei para ela. Um aceno triste. Um adeus que doía. O carro partiu. Virou a esquina. Sumiu. E eu fiquei ali parada na porta da minha casa vazia. Estela apareceu ao meu lado. Me abraçou. Deixou eu chorar no ombro dela. Você fez o certo, Marta. Foi corajosa. Foi forte. Agora é hora de recomeçar. Os primeiros 3 dias de paz foram estranhos. A casa estava silenciosa demais. Sem os gritos de Camila. Sem Felipe trancado no quarto. Sem as crianças brincando no quintal. Era paz. Mas era solidão também. Limpei tudo. Lavei cada canto, cada cômodo. Como se estivesse limpando os rastros deles. A energia negativa que tinham deixado. Doei as roupas que ficaram. Os objetos pessoais. Não queria nada que lembrasse. Geraldo me ligou no 4º dia. A voz dele estava preocupada. Marta, Felipe entrou com processo contra você. Ação de abandono afetivo. Dizendo que você foi uma mãe ausente. Que ele sofreu a vida inteira. Que merece indenização de R$100 mil por danos morais. R$100 mil. Ri. Ri porque era absurdo. Ri porque era patético. Felipe achando que ia me fazer pagar por ter me defendido. Deixa ele processar, Geraldo. Tenho provas de tudo que fiz por ele. Cada fralda que troquei. Cada conta que paguei. Cada sacrifício que fiz. Ele não vai ganhar nada. Mas Geraldo estava preocupado com outra coisa. Marta, ele contratou um advogado bom, não aquele picareta que tentou falsificar o documento. Um advogado caro, de escritório grande. Alguém está bancando isso. Meu estômago revirou. Quem? Não sei ainda. Mas vou descobrir. 2 dias depois, Geraldo descobriu. Era Osvaldo, meu ex-marido, o pai do Felipe. O homem que me largou 20 anos atrás por uma mulher mais nova. Ele estava pagando os advogados do filho, financiando a guerra contra mim. Osvaldo sempre foi ausente. Nunca participou da criação do Felipe. Pagava pensão quando lembrava. Visitava uma vez por ano quando muito. Mas agora aparecia como pai do ano, defendendo o filho, atacando a ex-mulher. Geraldo disse que Osvaldo estava fazendo isso por vingança, porque nunca me perdoou por ter pedido o divórcio primeiro, por ter seguido em frente, por ter tido dignidade. Ele quer te ver destruída, Marta. Vai bancar quantos processos forem necessários. Prepare-se. E os processos vieram, um atrás do outro. Ação de alimentos reversos dizendo que Felipe estava passando necessidade e eu tinha obrigação de ajudar. Ação de usucapião, afirmando que 2 anos morando na casa dava direito à parte do imóvel. Ação de guarda dos netos alegando que eu era presença tóxica na vida deles. Cada processo era uma facada. Cada intimação que chegava era um pesadelo novo. Geraldo respondia a todos, juntava provas, refutava. Mas era cansativo, desgastante, caro. Minha poupança estava acabando. Os honorários do Geraldo, as custas processuais, os deslocamentos, estava gastando tudo que tinha guardado para me defender. Foi quando Camila apareceu, 3 semanas depois do despejo. Bateu na minha porta às 10 da manhã, sozinha, sem Felipe, sem as crianças. Quando abri, ela estava diferente, magra, olheiras profundas, roupa amarrotada. Não era mais aquela mulher vaidosa que se arrumava todo dia. Posso entrar? Deixei. Não sei por quê. Talvez curiosidade. Talvez pena. Sentamos na sala. Ela olhava ao redor. Para a casa que já foi dela também. Onde morou por 2 anos. Marta, eu vim pedir desculpas. De verdade. Não estou aqui pelo Felipe. Ele nem sabe que vim. Estou aqui por mim. Porque preciso dizer isso. Fiquei em silêncio. Esperando. Ela respirou fundo e continuou. Você tinha razão. Sobre tudo. Sobre mim. Sobre ele. Eu fui fraca. Fui interesseira. Deixei ele me usar. Deixei ele me transformar numa pessoa horrível. E pior, ajudei ele a fazer isso com você. Tudo o que falamos, tudo o que fizemos, foi terrível. Imperdoável. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Verdadeiras dessa vez. Não mais aquelas lágrimas manipuladoras que eu conhecia. Felipe não mudou, Marta. Está pior, bebendo todo dia, culpando você por tudo,
dizendo que vai destruir sua vida. Osvaldo está alimentando isso, dando dinheiro, pagando advogados, enchendo a cabeça dele de vingança. E você, Camila? O que quer? Quero sair. Já pedi o divórcio, não aguento mais, mas ele não aceita. Diz que se eu sair levo nada, nem as crianças, que vai fazer eu sofrer também. Senti pena dela, de verdade, porque Camila era vítima também, de outro jeito, mas era. Tinha se casado com um manipulador. Tinha sido transformada em cúmplice e agora estava presa. O que você quer de mim? Queria que soubesse que estou do seu lado agora. Se precisar de testemunho, de provas, de qualquer coisa, eu ajudo. Quero fazer o certo. Pela primeira vez, quero fazer o certo. Não confiei totalmente, mas aceitei, porque precisava de todas as armas que pudesse ter. Geraldo ficou em dúvida quando contei. Disse para ter cuidado, que podia ser armadilha. Mas Camila provou ser verdade. Ela entregou documentos que Felipe escondia, comprovantes de dívidas gigantes que ele tinha ocultado até dela. Conversas dele com Osvaldo planejando como me ferrar. Áudios onde ele ria da possibilidade de me ver na rua. Com aquele material, Geraldo conseguiu reverter os processos, um por um. A ação de alimentos foi negada porque Felipe era jovem e capaz de trabalhar. A ação de usucapião foi arquivada porque 2 anos não dão direito a nada. A ação de guarda dos netos foi indeferida porque eu nunca fui presença tóxica. Felipe estava perdendo, e perdendo feio. Mas não desistia. Nunca desistia. Ele tentou outra estratégia. Começou a espalhar mentiras sobre mim. Nas redes sociais, no bairro, na igreja. Dizia que eu tinha roubado dinheiro dele, que tinha o expulsado sem motivo, que era uma mãe desnaturada. Algumas pessoas acreditaram, conhecidos que passaram a me evitar, vizinhos que viravam a cara, gente que ouvia só um lado e julgava, mas a maioria não acreditou, porque me conheciam meu caráter, minha história. O padre Augusto ajudou muito nisso. Ele desmentiu as mentiras, expôs a verdade. Felipe ficou ainda mais isolado. Foi quando aconteceu o pior. A ameaça real, aquela que me fez ter medo de verdade. Felipe apareceu na minha casa de madrugada, 3 da manhã, bêbado. Tentou arrombar a porta. Gritava que ia me matar, que eu tinha destruído a vida dele, que ia acabar comigo. Liguei para a polícia apavorada. Eles chegaram em 10 minutos. Encontraram Felipe chutando a porta. Quebrou a fechadura. Estava invadindo quando a polícia chegou. Foi preso em flagrante. Invasão de domicílio, dano ao patrimônio, ameaça. Passou a noite na delegacia. Osvaldo pagou fiança no dia seguinte. Mas o estrago estava feito. Felipe agora tinha ficha criminal. Consegui medida protetiva. Finalmente. Ele não podia mais se aproximar a menos de 500 metros de mim. Se aproximasse, seria preso imediatamente. Instalei câmeras na casa. Alarme, reforço nas portas e janelas. Transformei minha casa numa fortaleza, porque agora tinha medo real. Medo que meu próprio filho me fizesse mal. Geraldo disse que precisávamos contra-atacar de vez, não só nos defender, mas atacar também. Mostrar para Felipe que brincar comigo tinha consequências severas. Marta, vamos usar a arma nuclear, aquela que a gente guardou. Está pronta? Eu sabia do que ele estava falando, a descoberta que fizemos e não usamos ainda. A bomba final. O golpe de misericórdia. Estou pronta. Geraldo tinha descoberto algo devastador 3 semanas atrás, mas guardamos como trunfo final. Felipe não estava apenas desempregado. Ele estava trabalhando, informalmente, recebendo por fora e sonegando impostos. Mais do que isso, ele tinha aberto uma empresa fantasma em nome de Laranja. Uma empresa que recebia dinheiro de Osvaldo. Dinheiro que depois era sacado e usado por Felipe. Era lavagem de dinheiro, evasão fiscal, fraude. Geraldo tinha conseguido todos os documentos através de um contador que tinha sido contratado por Felipe e largou quando descobriu o esquema. O homem tinha guardado tudo. Notas frias, contratos falsos, movimentações bancárias, um dossiê completo. Levamos tudo para a Receita Federal. Denúncia formal, com provas irrefutáveis. A Receita abriu investigação.
Em 2 semanas confirmou tudo. Felipe e Osvaldo estavam sonegando mais de R$ 200 mil em impostos nos últimos 3 anos. A multa foi pesada, R$ 340 mil, mais juros, mais correção, total de quase R$ 500 mil. E processo criminal por sonegação e lavagem de dinheiro. Pena de 2 a 5 anos de prisão. Osvaldo conseguiu pagar a multa dele. Homem rico, empresário. Teve que vender um apartamento, mas pagou. Ficou livre da prisão. Mas a empresa dele foi marcada, investigada. Perdeu contratos, perdeu credibilidade. Felipe não tinha como pagar. Nem 10%. A Receita bloqueou tudo que ele tinha. Conta bancária, carro, qualquer bem que encontrassem. E abriu processo de execução fiscal. Felipe estava falido. Completamente falido. Mas ainda não era suficiente. Geraldo queria mais. Queria justiça completa. Ele acionou o Ministério Público. Denunciou as tentativas de falsificação de documentos, as ameaças, a invasão, os maus tratos, tudo. Pediu que Felipe fosse processado criminalmente por tudo, que pagasse por cada coisa que fez. O Ministério Público aceitou a denúncia. Em 3 semanas, abriu 4 processos criminais contra Felipe. Falsificação de documento público, ameaça qualificada, invasão de domicílio, maus tratos contra idoso. Cada processo dava de 2 a 6 anos de prisão. No total, Felipe estava respondendo por crimes que somavam 20 anos. 20 anos de prisão possível. A audiência principal foi marcada. Tribunal do Júri. Porque maus tratos contra idoso com ameaça de morte vai a júri. São 7 pessoas comuns julgando, decidindo se o réu é culpado ou inocente. Geraldo me preparou durante 2 semanas. Como falar, como se comportar, como responder às perguntas. Eu tinha que convencer aquelas 7 pessoas. Tinha que fazer elas entenderem o que passei. O dia chegou. Era uma segunda-feira, 23 de junho. Céu nublado, chuviscando. Acordei às 5 da manhã. Não tinha conseguido dormir direito. Nervosa, ansiosa. Me arrumei com cuidado. Vestido azul claro, sapato baixo, cabelo preso, maquiagem leve. Queria parecer uma senhora respeitável. Uma vítima, não uma vingativa. Cheguei ao fórum às 8 horas. Geraldo já estava lá. Me levou para uma sala reservada. Explicou como seria. Primeiro, o promotor apresentaria o caso. Depois, o advogado de defesa. Depois, as testemunhas. Por último, eu deporia. Às 9 horas, entramos na sala do júri. Grande, solene. Mesa alta onde ficava a juíza. Doutora Fernanda Lopes. A mesma que concedeu o despejo. Ela me olhou e fez um aceno sutil, de apoio. Os 7 jurados estavam sentados em cadeiras especiais. 3 homens, 4 mulheres. Idades variadas, profissões variadas. Pessoas normais que iam decidir o destino do meu filho. Felipe entrou escoltado. Estava preso preventivamente havia 1 semana por descumprir a medida protetiva. Tentou se aproximar de mim no mercado. Foi preso na hora. Ele estava magro. Barba por fazer. Roupa amarrotada. Olheiras fundas. Não parecia mais aquele homem arrogante que morava na minha casa. Parecia um derrotado. Um destroço. Osvaldo estava na plateia. Braços cruzados. Cara fechada. Furioso. Mas impotente. Não havia mais nada que pudesse fazer pelo filho. O promotor começou. Dr. Ricardo Almeida. Homem de 40 anos. Sério. Competente. Ele expôs o caso durante 1 hora. Cada prova, cada áudio, cada documento, cada testemunho. Tocou a gravação onde Felipe me ameaçava de internação. Tocou a gravação de Camila dizendo que não via a hora de eu morrer. Mostrou fotos da porta arrombada. Mostrou os recibos do dinheiro que gastei com eles. Os jurados ouviam em silêncio. Algumas mulheres balançavam a cabeça negativamente. Horrorizadas. Um dos homens anotava tudo. Sério. Concentrado. Depois foi a vez do advogado de defesa, Dr. Augusto Ferreira, advogado caro que Osvaldo contratou. Ele tentou pintar Felipe como vítima, filho abandonado afetivamente, que só queria ajuda da mãe, que foi expulso injustamente, mas não convenceu ninguém. As provas eram fortes demais, claras demais. Não tinha como negar. As testemunhas começaram. Estela depôs.
Contou tudo o que viu e ouviu durante 2 anos. As brigas, os gritos, as humilhações. Ela chorou no depoimento, de raiva, de indignação. Padre Augusto depôs. Falou sobre meu caráter, minha história na igreja. Como sempre fui pessoa correta, dedicada, bondosa. Contou como Felipe mudou, como se perdeu. Camila depois. Ela era testemunha de acusação agora. Contou tudo por dentro. Como Felipe planejava, como manipulava, como usava. Seu depoimento foi devastador. O advogado de defesa tentou desqualificar ela. Disse que era ex-esposa ressentida. Mas Camila se manteve firme. Mostrou conversas, documentos, provas que tinha guardado. Finalmente chegou minha vez. Subi ao banco das testemunhas. A juíza me olhou com gentileza. Pediu para eu ficar calma. Para responder com sinceridade. O promotor fez as perguntas. Eu respondi. Contei tudo de novo, mas dessa vez diferente, porque estava olhando nos olhos dos jurados, vendo a reação deles, a empatia, a compreensão, a raiva do que tinha acontecido comigo. Falei sobre criar Felipe sozinha, sobre trabalhar 32 anos sem parar, sobre dar tudo o que tinha para ele ter uma vida boa, sobre abrir minha casa quando ele precisou, sobre ser humilhada, explorada, ameaçada. Falei sobre ouvir meu filho desejando minha morte, sobre aquele jantar maldito, sobre o abraço falso da Camila, sobre como meu coração virou pedra naquela noite. Chorei. Não tentei segurar. Chorei de verdade, porque dor verdadeira a gente não consegue esconder. E os jurados viram, entenderam, sentiram. O advogado de defesa tentou me atacar no interrogatório. Tentou me fazer parecer vingativa, cruel, mãe desnaturada, mas não conseguiu. Cada pergunta dele eu respondia com calma, com dignidade, com verdade. Quando terminei o depoimento, era 12:00. A juíza deu intervalo de 1 hora. Voltamos às 13 horas. A promotoria fez suas alegações finais. Pediu condenação em todos os crimes. Pena máxima, regime fechado, sem benefícios. A defesa fez suas alegações. Pediu absolvição. Mas até o advogado parecia sem esperança. Sabia que tinha perdido. Os jurados foram para a sala secreta. Ficaram deliberando por 2 horas. 2 horas eternas. Eu estava na sala de espera com Geraldo, Estela, Padre Augusto, todos me apoiando. Às 15h40, o oficial chamou. Os jurados tinham decidido. Voltamos para a sala do júri. Meu coração batia tão forte que doía. A juíza perguntou aos jurados: "Vocês chegaram a um veredito?" O jurado número 1 levantou. Homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos. Olhou para Felipe. Depois para continuar 14h03 a juíza. E disse: "Sim, excelência. Por unanimidade consideramos o réu culpado de todos os crimes que lhe foram imputados." Unanimidade. 7-0. Todos os 7 jurados votaram pela condenação. Felipe desabou, literalmente. Caiu da cadeira. Começou a chorar, gritar, dizendo que era injustiça, que ele não merecia. Os seguranças tiveram que segurá-lo. A juíza bateu o martelo. Determinou a pena. 14 anos e 8 meses de prisão em regime inicial fechado, sem direito a recorrer em liberdade. Prisão imediata. Felipe foi levado, arrastado pelos seguranças, gritando, xingando, culpando todo mundo menos ele mesmo. Osvaldo saiu da sala em silêncio, derrotado, destruído. Tinha perdido dinheiro, reputação e o filho, tudo de uma vez. Saí do fórum às 5 da tarde, exausta, mas aliviada. Finalmente tinha acabado. Finalmente tinha justiça. Os meses seguintes foram de reconstrução, tanto física quanto emocional. Minha casa voltou a ser minha, completamente. Reformei o quarto que era do Felipe. Pintei de verde claro. Coloquei cortinas novas. Transformei em ateliê de costura. Lugar onde trabalho com Estela agora. Comecei a costurar de novo. Tinha largado há anos, mas voltei. E descobri que era terapêutico. Cada ponto, cada costura, como se estivesse remendando também minha alma. A vida de Felipe desmoronou completamente, e rápido. Em questão de meses, tudo que ele tinha se foi. O carro foi apreendido pela Receita Federal, leiloado para pagar parte da dívida tributária.
Não cobriu nem 10%. O apartamento alugado onde tinham se mudado depois do despejo? O despejo veio 3 meses depois por falta de pagamento. Camila e as crianças tiveram que ir para a casa da mãe dela em Londrina. 3 horas de distância. Camila finalmente conseguiu o divórcio. Felipe não podia mais contestar. Estava preso, sem recursos. O divórcio saiu em 30 dias. Ela retomou o sobrenome de solteira, Andrade. Apagou Silveira da vida dela. Conseguiu emprego novo, escola particular em Londrina, salário melhor. Está reconstruindo a vida. Me liga às vezes. Conversamos. Não somos amigas. Nunca seremos. Mas há respeito mútuo agora. Osvaldo perdeu muito. A empresa dele teve queda de 60% no faturamento depois da investigação da Receita. Grandes clientes cancelaram contratos. Não queriam se associar a alguém envolvido em sonegação. Ele teve que demitir funcionários, fechar filiais, vender ativos. A mulher mais nova que ele tinha largado deixou ele. Quando o dinheiro apertou, ela vazou. Foi embora com um empresário mais rico. Osvaldo ficou sozinho, amargo, sem família, sem amor. Só negócios quebrados e arrependimentos. Felipe está cumprindo pena na Penitenciária Central de Curitiba. Regime fechado. Cela com mais 6 presos. Trabalha na cozinha do presídio. Ganha um salário mínimo e meio que é usado para pagar as dívidas dele. Vai ficar preso no mínimo 8 anos antes de poder pedir progressão de regime. Recebi uma carta dele 6 meses depois da condenação. 5 páginas escritas à mão, letras tortas, papel barato. Ele pedia perdão. Dizia que tinha feito tudo errado, que estava arrependido, que a cadeia tinha mudado ele, que queria outra chance, que quando saísse ia ser diferente. Não respondi, não na hora. Guardei a carta. Reli várias vezes, tentando sentir alguma coisa, alguma vontade de perdoar, de dar nova chance. Mas não senti nada. O amor de mãe que tinha por ele tinha morrido naquele jantar, e coisa morta não ressuscita. 3 meses depois, ele mandou outra carta, mais desesperada, dizendo que precisava da mãe dele, que estava sofrendo, que a vida na cadeia era dura, que estava com medo, que tinha apanhado de outros presos, que ninguém visitava ele. Dessa vez, respondi. Escrevi uma carta curta, direta, sem rodeios. Felipe, recebi suas cartas, li. Pensei bastante antes de responder. Você me pergunta se pode ter outra chance, se pode voltar a fazer parte da minha vida. A resposta é não. Não porque sou rancorosa. Não porque quero vingança. Mas porque algumas coisas não têm volta. E desejar a morte da própria mãe é uma delas. Você não estava com raiva quando disse aquilo. Não estava em momento de fraqueza. Estava comemorando, rindo, fazendo planos para quando eu morresse. Essa não é uma palavra solta no calor do momento. É quem você realmente é. Eu te dei a vida, Felipe. Literalmente. Carreguei você 9 meses. Passei 20 horas em trabalho de parto. Amamentei, cuidei. Trabalhei 3 turnos para te dar educação. Abri mão de tudo por você. E você jogou fora. Jogou no lixo. Por uma casa. Por bens materiais. Você diz que mudou. Que a cadeia te transformou. Mas não foi a cadeia, Felipe. Foi ser pego. Foi ter consequências. Se não tivesse sido pego, você estaria até hoje me explorando, me humilhando, esperando eu morrer. Então não, você não pode voltar para a minha vida. Essa porta está fechada, para sempre. Não espere mais cartas, não espere visitas, não espere perdão, porque não vai acontecer. Cumpra sua pena. Reconstrua sua vida quando sair, mas reconstrua longe de mim. Marta. Mandei a carta registrada. Ele recebeu. Não respondeu. E não mandou mais nenhuma. João Lia me liga toda semana. Minha neta tem 10 anos agora. Entende mais as coisas. Quer entender. Conversei com ela. Expliquei tudo com palavras que uma criança pudesse entender. Vovó, por que o papai fez isso? Não sei, meu amor. Às vezes as pessoas se perdem, fazem escolhas ruins. E tem que pagar por isso. Mas você não ama mais ele? Eu amava o menino que ele foi. Mas o homem que ele virou? Esse eu não conheço. E não amo. E a gente? Você ainda ama a gente? Vocês não têm culpa de nada. Você e o Pedro são crianças. Inocentes.
Eu amo vocês. Sempre vou amar. Júlia vem me visitar uma vez por mês. Camila traz de carro. Passa o fim de semana aqui. Fazemos bolo junto. Assistimos filme. Conversamos. Ela nunca pergunta do pai. Eu nunca menciono. Pedro ainda é muito pequeno. 6 anos. Não entende nada. Não pergunta. Apenas aceita. Talvez seja melhor assim. Minha vida hoje é simples, tranquila. Acordo às 7. Tomo café na varanda, regando as plantas que voltei a cuidar. À tarde costuro com Estela. Fazemos roupas por encomenda. Renda extra que ajuda. Domingo vou à igreja. Padre Augusto sempre me cumprimenta. A comunidade me acolhe, me respeita, sabem o que passei e admiram a coragem que tive. Voltei a viajar, coisa que não fazia há anos. Fui para Gramado no mês passado, sozinha. Hotel simples. 3 dias passeando, conhecendo, curtindo. Foi libertador. Estou planejando ir para o litoral no verão. Florianópolis. Sempre quis conhecer. Agora posso. Agora tenho paz e dinheiro, porque não sustento mais ninguém além de mim. Luiz Cardoso me ligou mês passado. Meu antigo chefe. Ele tinha sabido de tudo. Ficou indignado. Me ofereceu um trabalho. Meio período. No setor administrativo da empresa dele. Não preciso do dinheiro, mas aceitei. Porque preciso de propósito. Preciso me sentir útil. Comecei semana passada. É bom voltar. Me sentir produtiva. As pessoas lá me tratam bem. Com respeito. Como sempre deveria ter sido tratada. 6 meses atrás, cruzei com Osvaldo na rua. Centro da cidade. Ele estava saindo de um restaurante. Eu entrando numa loja. Nossos olhos se encontraram. Ele parou. Eu parei. Ficamos ali parados, se olhando por uns 5 segundos. Vi um homem acabado, curvado, envelhecido. Não era mais aquele empresário confiante que me largou 20 anos atrás. Era um homem derrotado pela vida. Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas fechou. Não tinha o que dizer. Baixou a cabeça e seguiu o caminho. Não senti pena. Não senti raiva. Não senti nada. Apenas indiferença. Ele não significa mais nada para mim. É um estranho. Alguém que cruzou minha vida e saiu, deixando apenas cicatrizes. Hoje completa 1 ano do despejo. 1 ano desde que recuperei minha casa. Minha vida. Minha dignidade. Estou fazendo um jantar. Pequeno. Íntimo. Estela. Padre Augusto. Geraldo. Júlia e Camila. As pessoas que realmente importam. Preparei lasanha. A mesma que fiz naquele jantar maldito há 1 ano e meio. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez vou comer na mesa. Rodeada de pessoas que me amam de verdade. Que me respeitam, que me valorizam. A mesa está posta. Toalha limpa. Velas acesas. Taças cheias. Cada lugar ocupado por alguém que merece estar ali. Olho ao redor. Para essas pessoas. Para minha casa limpa e organizada. Para minha vida reconstruída. E sinto gratidão. Gratidão por ter tido coragem. Por ter me defendido. Por ter escolhido dignidade em vez de conformismo. Por ter escolhido eu mesma em vez de um filho que não me amava. Foi doloroso? Foi. Foi o período mais difícil da minha vida. Mas foi necessário. Porque tem coisas que a gente não pode aceitar. Tem limites que não podem ser cruzados. E esperar minha morte para herdar meus bens cruzou todos os limites. Padre Augusto propõe um brinde. Levantamos as taças. Ele diz, a Marta, uma mulher de coragem, que nos ensinou que nunca é tarde para se defender, que nunca é tarde para recomeçar, que dignidade não tem preço. Brindamos. O tilintar das taças ecoa na sala. Som bonito. Som de celebração. De vitória. De vida. Depois do jantar, Geraldo me chama no canto. Diz que recebeu notícia. Felipe tentou pedir benefício. Saída temporária. Foi negado. Juíza manteve ele em regime fechado. Disse que o crime foi grave demais. Ele vai ficar lá pelos próximos 8 anos no mínimo, Marta. Não vai te incomodar tão cedo. Não sinto alegria com isso, mas sinto alívio. Porque sei que estou segura. Que posso viver em paz, sem medo, sem olhar para trás. À noite, depois que todos vão embora, sento na varanda. Olho para as estrelas. Céu limpo. Noite quente. Som dos grilos. Paz. Penso em tudo o que aconteceu. Em como minha vida mudou. Em quem eu era
E quem sou agora? Não sou mais aquela mulher frágil que aceitava ser humilhada. Sou uma mulher que se defende, que luta, que vence. Aprendi que sangue não significa nada, que família não é quem nasce com você, é quem fica, quem respeita, quem ama de verdade. Aprendi que perdoar nem sempre é necessário, que tem feridas que não cicatrizam, e não tem problema. A gente aprende a viver com elas. A gente se reconstrói ao redor delas. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que aos 68 anos ainda posso ter sonhos, planos, futuro. E principalmente aprendi que dignidade não se negocia, que respeito próprio é sagrado, e que ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo um filho, tem o direito de tirar isso de você. Quando alguém mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. Não invente desculpas. Não justifique. Não minimize. Acredite e haja. Porque a única pessoa que pode te proteger de quem não te merece é você mesma. E às vezes, proteger-se significa fechar portas. Mesmo que doa, mesmo que seja para sempre. Algumas portas, quando fechadas, não devem ser abertas novamente. Não por rancor, não por vingança, mas por amor próprio, por respeito a si mesma, por dignidade. E dignidade, meus queridos, dignidade não tem preço. E você? O que faria se ouvisse seu próprio filho dizendo que não vê a hora de você morrer? Teria a mesma coragem da Marta? Conta aqui nos comentários, quero saber sua opinião. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E já que você chegou até aqui, clica na próxima história que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai gostar também. Um abraço e até a próxima!